E a gente continua falando sobre o noticiário internacional, mais uma informação. Olha só, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em uma entrevista a jornalistas brasileiros que seria um grande erro o presidente Lula se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante a realização da cúpula do BRICS, que está marcada para o mês de outubro na cidade russa de Kazan. Abro aspas. Seria um grande erro porque nós temos que isolar Putin politicamente. Ele precisa sentir que cometeu erros históricos ao atacar a Ucrânia e iniciar a guerra. E quando um líder se reúne com ele, dá legitimidade. Fecho aspas. Zelensky admitiu que ainda não visitou o Brasil porque não foi convidado e reforçou que gostaria de receber Lula na Ucrânia, além de convidar o presidente brasileiro para a Cúpula da Paz, que será realizada em junho na Suíça. E aí, Ana Paula Rocha, suas impressões, Ana, sobre o posicionamento do Brasil nesse conflito entre Rússia e Ucrânia e o que acha que deveria fazer o presidente Lula diante dessa saia justa que ele vai ter pela frente? O mais correto seria, como sugere o Zelensky, não se encontrar com o Putin? Olha, o presidente Lula, na minha avaliação, tem feito tem tomado várias atitudes equivocadas, né, no ponto de vista internacional ao longo dos últimos meses, tanto no conflito da Rússia e da Ucrânia, quanto Israel e Hamas, né, praticamente quase que culpou a Ucrânia por ter sido invadida, né? A questão de Israel é a mesma coisa, quer dizer, você tem seus reféns, você tem seus filhos, né? Eu, se eu tiver um filho meu sequestrado, pode me pedir, pelo amor de Deus, para cessar fogo, que eu não cesso fogo de jeito nenhum enquanto eu não matar todo mundo e buscar meu filho, entendeu? Então, assim, é uma questão até de legítima defesa. Então, ele tem cometido vários equívocos, parece que ele está do lado errado do bom senso, de um modo geral, e fica até complicado, porque ele já deu tantos passos em direções erradas que, para retornar, eu, sinceramente, não sei como que a diplomacia pode fazer isso. Queria retomar só na matéria anterior, eu não posso deixar de falar do Irã, eu não posso deixar aqui meu repúdio ao posicionamento brasileiro em se abster da resolução que condena, né, a forma como as mulheres iranianas são tratadas no Irã. Então, o Brasil se absteve, isso é uma vergonha, e eu não poderia deixar de ter essa oportunidade aqui de falar que isso é uma vergonha para nós, brasileiros como um todo, em especial nós mulheres. E você, Leandro Ferreira, como analisa o posicionamento diplomático do Brasil nesses dois conflitos que, a princípio, não têm relação, mas que estão norteando aí o posicionamento da comunidade internacional nesse contexto aí que muita gente fala que é de nova Guerra Fria, de nova redivisão do mundo, estão sendo também colocados na mesa dessa forma. Como é que você avalia o posicionamento do Brasil, do governo Lula, Leandro? Eu acho que tem, de fato, alguns ajustes para fazer. Eu também não gostei, por exemplo, da nota do fim de semana em relação ao Irã. Chamando de gesto o ataque? Não chamou. Na nota não está escrito gesto, mas diz que acompanha com tensão a escalada e tal, né? Quando que, em relação ao ataque de Israel, também foi um crime de guerra, como o Irã cometeu agora, mas a embaixada do Irã em Damasco, o Brasil repudiou, né, com alguma veemência. Então, acho que tem que fazer esse tipo de ajuste, mas eu acho que o presidente Zelensky me parece que está equivocado em relação ao encontro do Brasil com a Rússia na cúpula dos BRICS. Por quê? Porque eu não vejo que o Brasil deve abrir mão de encontrar com o governo russo ou o presidente Lula com o próprio Vladimir Putin. Eu vejo que o Brasil deve utilizar essa oportunidade para expressar a necessidade de que um diálogo seja efetivo em direção à paz, né? E eu entendo que o Brasil tem que exercer a sua posição no BRICS, por exemplo, onde está o Irã, inclusive, desde há muito pouco tempo, né? Para exercer alguma pressão, inclusive de negociação comercial e relações econômicas, para forçar a garantia de acordos, forçar a implementação desses acordos, forçar posições em relação à paz e assim por diante. É evidente que o Putin fez uma invasão da Ucrânia que é um crime de guerra também, né? Então, agora, eu vejo como outro crime de guerra sustentar esse conflito indefinidamente. O presidente Zelensky está aceitando que a ajuda do Congresso dos Estados Unidos
de 60 bilhões que está por ser aprovada para a Ucrânia seja na forma de empréstimo. Sabe quando que a Ucrânia vai pagar 60 bilhões de volta para os Estados Unidos? Nunca, nunca, mas a população vai ficar empobrecida por isso durante décadas, talvez um século de atraso, gerado sim pela Rússia. Quem deveria arcar com esses custos de reconstrução do país é a Rússia, né? Mas a gente precisa de uma saída urgente para esses conflitos que estão acontecendo agora, que estão destruindo a infraestrutura civil do país. Né? Fica essa coisa do ataque à rede elétrica na Ucrânia, a destruição de moradias na Palestina. Quem sofre com isso é a população, e eu vejo que o Brasil deve aproveitar cada oportunidade de relação com esses governos para expressar a sua posição em direção à paz, que no caso da Palestina é por uma solução de 2 estados, e no caso da Ucrânia é uma solução negociada entre Rússia e Ucrânia, em que a infraestrutura civil na Ucrânia seja reconstruída pela Rússia. Agora, Bellucci, eu tenho a sensação de que o presidente Lula tirou um pouco o pé nessas questões, não? Ele parou de dar essas declarações de improviso que ele vinha dando desde o começo do mandato, parece, né? Sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo, dizendo que quando um não quer, 2 não brigam, uma frase, em outras palavras, com esse sentido, né? Como ele já tinha dito. Enfim, minimizando a invasão russa ao território da Ucrânia. Parece que também nisso, voltando ao que a gente falava no começo do programa, nesse contexto de queda de popularidade, de cobranças do Congresso Nacional, parece que o presidente recuou um pouco nessa questão, mas ainda fica sugestionado esse possível apoio velado do Brasil à Rússia, a esse alinhamento com esse bloco China, Índia, Rússia, a esse bloco que faz frente à frente ocidental, né? Então, será que, apesar de esse discurso público ter mudado, o Brasil ainda está mais para o lado de lá dessa cortina global? Com certeza, inclusive me parece do lado do próprio Hamas, né? Quando nega o direito de defesa de Israel de pegar e resgatar os seus sequestrados, lembrando que muitas das pessoas que já voltaram falaram que as violências cometidas... Você me desculpa, mas isso não é verdade. O Brasil repudiou o Hamas, incluiu na lista de terroristas, inicialmente na lista de terroristas, e os acordos que precisam ser feitos de saída dessa situação na Palestina incluem, como o Brasil tem proposto, a solução para os reféns. Eu entendo que a solução dos reféns está subdiscutida em relação à própria posição do Brasil. O Lula falou em relação aos reféns e falou em relação ao Hamas, que é um grupo terrorista. Deixa o Bellucci concluir, você falou até o final. Só para corrigir no nível da veracidade, não é na interpretação. O Itamaraty soltou nota dizendo que o Hamas... Depois de muito tempo, uma notinha light. Mas não deu apoio, não é assim. E as mulheres que voltaram de Israel, muitas falaram que a violência sexual permanece com as que estão lá sequestradas, então o direito legítimo de Israel de defesa, essa é a minha visão, não é a do Leandro, tranquilo, cada um tem a sua visão. O Lula já deu várias declarações atropeladas sobre esses temas, na época da eleição falou que resolveria, inclusive no bar, né, devemos lembrar que ele falou caixa de cerveja e tal, aquele papo furado de sempre. E a Ucrânia, lembrando que ela cedeu as armas nucleares à Rússia, que a Ucrânia que tinha as armas nucleares e cedeu à Rússia no Acordo de Budapeste na década de 90 em troca de proteção e depois foi invadida. E muitos internacionalistas, especialistas em guerra, especulam que a guerra já está perdida para a Ucrânia, infelizmente. É difícil a gente se pôr na posição do povo ucraniano, falar que tem que erguer a bandeira branca da paz, mas especula-se que já foi, né? O poderio militar russo é muito grande, a Ucrânia depende essencialmente desses valores dos Estados Unidos, que passam, numa questão de guerra, de emergência, passa sem garantia nenhuma. É muito dito que pode estar ocorrendo muita lavagem de dinheiro, não necessariamente chega lá na ponta, e essa indústria da guerra ela é muito pesada, né? Ela é muito rica no mundo. E o Lula ele quer se projetar, na verdade, ele, via Celso Amorim, como uma espécie de líder global, do tal sul global que sequer existe e é uma coisa que não existe. E o ponto é que hoje a Rússia e a China elas são muito mais fortes do que eram lá na década de 80 e 90, quando os Estados Unidos estavam uma espécie de síndico do mundo. Hoje a Rússia e a China são muito fortes e é capaz até de serem mais fortes que os Estados Unidos, o último guardião aí do mundo liberal ocidental. E um fato também importante a se mencionar é que o Putin não vai parar por aí. A própria Polônia, que já sofreu tanto na mão da antiga União Soviética, já está se rearmando, investindo muito mais em armas, porque sabe que a Rússia não vai parar por aí. A Rússia nunca foi o que se chama de democracia, né? Lembrando que a gente confunde muito democracia com votação, não é. Na Venezuela tem votação, na Rússia tem votação e não são democracias consolidadas. Tem votação lá, mas o Putin sempre ganha, né, de forma inacreditável. Então, o Putin não vai parar por aí. Essa é a tendência. A Rússia tem essa ideia de império,
E a Polônia, que já viveu muito isso, né, já foi subjugada pela União Soviética, está bem de olho, e lamentável a posição do Lula. E ele, acho que, como o Vitor Braun falou, ele devia dar uma recuada, a popularidade caiu. Mas assim, já deu muitas declarações equivocadas nesses dois temas. Nesse de Israel também, agora do Irã nem se fala. A Ana quer complementar? Já te devolvo, Ana. Vamos só ouvir o comentário da Mônica, eu volto com você na sequência. O Leandro falou muito bonito aqui da importância do Brasil aproveitar esses contatos e esse lugar que o Brasil ocupa para falar pela paz. Mas o presidente Lula não tem falado pela paz. O Brasil deixou de ter esse papel de ser mediador, de ser neutro, de negociar pela paz. E, inclusive, ele tem perdido oportunidades de não se manifestar e se manifestado sempre escolhendo um lado que, a meu ver, está sendo justamente o lado errado, e isso fomenta e alimenta a polarização que está muito perigosa. Então, nós estamos agora numa situação onde a esquerda tem defendido, inclusive o Hamas, que é um grupo terrorista, porque não entenderam a diferença, não entenderam que o Hamas faz mal para a causa palestina, que o povo palestino não queria mais o Hamas lá, que o Hamas entrou numa tomada de poder que não foi democrática, e também não entendem que o povo do Irã não quer a República Islâmica que está lá, ela faz mal. A Ana falou muito bem das mulheres, é uma violência absurda. Então, existe uma incoerência meio esquisita, difícil de explicar para esses ativistas que seguem essa cartilha e que, infelizmente, as falas do presidente Lula fomentaram e acirraram ainda mais. Então, gostaria muito que ele estivesse realmente ocupando esse espaço. É normal que o Zelensky diga: Lula, não converse com o Putin, assim como o Putin não vai querer que o Lula converse com o Zelensky, mas é importante que o Brasil volte a falar de um lugar de ser cabeça, ser líder de uma negociação de paz que tem que acontecer nessas duas regiões e outras, né? Diga, Ana. O Brasil tinha historicamente esse papel, né, de falar pela paz. Isso se perdeu completamente com as declarações do presidente Lula. Eu discordo quando foi colocado aqui que ele não apoiou o Hamas, não falou isso, aquilo. Nós tivemos até o Hamas agradecendo ao presidente Lula, né, o apoio. Também não acredito que é apenas uma disputa territorial na questão de Israel. O Hamas, ele declara publicamente que o objetivo é o extermínio do povo judeu. Então, como que você consegue conversar com uma pessoa que quer te exterminar? Né? Então, assim, o diálogo aí é muito complicado. Eu acho que se cada um ficasse no seu canto já estava de bom tamanho. E o presidente Lula, nesse ponto, só cometeu equívocos. E eu não sei como que ele pode agora voltar atrás e voltar a ocupar esse lugar aí de negociação de paz. Algo mais ou posso seguir? Não, Leandro. Eu acho que esse assunto é muito delicado e as pessoas que estão no nível da diplomacia tem muito maior circulação entre aquilo que realmente deve ser tratado objetivamente daquilo que a gente fala em qualquer lugar que seja, né? Ou até daquilo que a gente acredita. Mas só para dar um exemplo, né, do que tem se falado, por exemplo, que o Brasil rompeu a sua posição de neutralidade em relação a conflitos, né? No caso da situação entre Israel e a faixa de Gaza, né, o Brasil, a posição de neutralidade do Brasil é justamente aquela pela criação de 2 estados. Se o governo de Israel atual, né, transita de uma posição que era de cumprimento de um acordo feito na década de 90 em prol de 2 estados para uma posição de anti-implementação da solução de 2 estados... Mas quem recusou a solução de 2 estados foram os palestinos, Leandro. Várias vezes. Não dá para entrar nessa... Não, calma. Foram eles primeiro. Isso lá na década de 60. Então, foram criados mas o acordo de Oslo teve assinatura de todos. Teve 5 tentativas, eles não quiseram. O acordo de Oslo é da década de 90. Tudo bem, mas aí foram eles. Quem rompeu o cessar-fogo que estava em vigor no dia 7 de outubro foram eles. Não dá para escolher, a gente não está lá. Mas a posição anti-2 estados do Netanyahu é anterior, a oposição dele à solução de 2 estados é anterior a
7 de outubro. Sim, mas Ele havia um nunca cessar-fogo e essa Então, negociação foi tentada várias vezes, os dois lados não querem, os palestinos não querem. A negociação do Netanyahu não foi pelos dois estados. Por isso que o Netanyahu tem que cair, Então, mas existe uma diferença importante que tem que ser feita entre o que o Netanyahu quer mas eu tô e o que está acontecendo. Eu estarei sempre de acordo com você para criticar ele, mas já isso não várias justifica a vezes guerra. eles não quiseram. Não justifica nem o ataque, nem a guerra, nem o posicionamento do Brasil criticando Israel e defendendo o Hamas sem pedir o retorno dos reféns. Ele não pedia. Mas, Mônica, tem 20 mil civis mortos, a maioria mulher e criança. Não deveria ter nenhum. Não deveria ter nenhum. Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas pera, gente, não é isso. Porque Israel está bombardeando indiscriminadamente. Por que Israel está bombardeando? De volta, a guerra está deflagrada. Você não pode entrar do lado do Hamas numa situação dessa. Não estou entrando do lado do Hamas. Não, você é o Lula. O Brasil entrou a ponto do Hamas. O Lula falou em prol da causa palestina. Foi isso que o Hamas agradeceu. O Lula nunca citou o Hamas dando apoio ao Hamas. Ele falou em prol da causa palestina. Ele falou, e aí o Hamas vai lá e... Ele não pediu o retorno dos reféns. Ele não condenou, ele está bombardeando. O que Israel quer? O Israel não pode bombardear. O que ele quer? Não tem condição de você defender um bombardeio que mata 20 mil civis e 8 mil. É só devolver os reféns. Esses reféns precisam ser devolvidos dentro de um acordo negociado. Não, eles têm que ser devolvidos e pronto. De guerra que mata criança. Eles têm que ser devolvidos e pronto. Eles têm que ser devolvidos e pronto. Mas o Israel não pode matar. Eles não tinham sido sequestrados. Ana, o Netanyahu, ele não só vai deixar de ser primeiro-ministro de Israel em breve, como ele talvez vá parar direto na cadeia. Ótimo. Direto na cadeia. Por que você não fala? Porque Israel não quer matar crianças. Por que você não fala dos reféns? Você viu o que Israel fez? Eles não sabem nem onde eles estão. Você viu como Israel atuou na Síria, na embaixada, para matar só generais? Aquilo é o que o exército de Israel costuma fazer. O que aconteceu em Gaza foi um contexto muito específico. A retaliação era absolutamente necessária. O ato do 7 de outubro, que rompeu um cessar-fogo e que matou, violentou, quebrou, humilhou mulheres, crianças e idosos. Aquilo ali foi uma barbárie. Como é que você responde para a barbárie? Ou com outra, pior ainda em termos de... Diferente. Mas cadê os reféns? Um bombardeio não, são milhares de bombardeios. É só devolver os reféns. São milhares de bombardeios. Esses reféns precisam contra-atacar, precisava conter o Hamas. Eles estavam escondidos em túneis embaixo dos civis. Foi destruída a faixa de Gaza, foi destruída. Tem gente em Israel vendendo terreno na faixa de Gaza já. Tem gente comprando e tem gente na praia. A guerra é uma situação fora do normal. O que não dá é para escolher um lado e dizer, ai, coitadinho do Hamas, coitadinho da faixa de Gaza, Israel malvadão. São situações extremamente complexas que duram de muito, muito tempo. O que aconteceu em 7 de outubro foi uma ruptura do Estado de Direito que estava acontecendo lá. Não dá. O que nós estamos criticando aqui. 7 de outubro foi terrorismo. Então, a crítica, não estamos tentando resolver a guerra, e eu sou judia, tenho lado. Defendo a causa palestina de dois estados. O que não pode é o Brasil tomar partido de um lado só, como tomou. Mônica, sim, não, pode concluir. Já caminhando para o final, por favor. Tomar partido da forma como tomou, não entrar na discussão. Não tomou partido o que nós estamos do Hamas. discutindo é como foi a posição do Brasil e se foi uma posição pela paz ou pela guerra. Não acho que foi pela paz e a polarização que aconteceu entre as pessoas mostra que não foi. Senão não estaria tão acirrada eu sendo agredida, xingada de judia na rua. Isso só começou porque houve uma polarização, politicação da causa. Aqui no Brasil. E o Lula é persona não grata em Israel. Vamos seguir, acho que está esgotado, declarado né? persona non grata por um governo que vai responder por genocídio. Você está prevendo o futuro já. Ele foi declarado persona non grata por gente que vai responder por genocídio. Mas isso vai responder. Vai responder. Vai responder. Vamos em frente, está esgotado o assunto, né? A gente pesa sobre essa gente, Vamos em frente, Leandro. Declarou que o Lula é não grata, a acusação de genocídio. Deixa eles responderem, então.